Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, recrutas do SysSquad. Meu nome é Jackson Laskoski, eu sou consultor, diretor técnico da Connex TI e serei o vosso instrutor dessa aula que vai abordar conceitos e contextualizações do pfSense. Essa, na prática, é a primeira aula do curso pfSense Core, que é parte integrante da carreira pfSense dentro do SysSquad. Pois bem, o que nós vamos ver de fato durante essa aula? Basicamente abordaremos três grandes assuntos, ou três assuntos macros, três temáticas. Na primeira delas, nós vamos falar sobre o que é de fato o pfSense, como ele surgiu, quais foram as motivações para que ele fosse criado, baseado em que tipo de ferramentas e sistemas operacionais estão envolvidos na criação e no desenvolvimento do pfSense em si. Depois a gente vai abordar um pouco sobre o que mudou da série anterior do pfSense, a série 1.2, não é, para a versão atual estável, que é a versão 2.0. Isso vai permitir que a gente conheça melhor e aborde de uma forma bastante sucinta os principais recursos que a gente tem no pfSense 2.0 alguma coisa, e ao mesmo passo permite que a gente consiga distinguir a diferença técnica das versões anteriores em relação à versão atual. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades, o que esperar do pfSense 2.1, que está às vésperas do seu lançamento oficial. Já é possível utilizarmos o pfSense 2.1 na sua versão beta, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, mas a gente vai ter efetivamente a versão estável lançada até o final desse ano de 2013. Ok? Pois bem, o pfSense na prática é um projeto que surgiu inicialmente como um fork, uma variação do projeto Monual. O Monual que existe até hoje, na prática, é um firewall, ok, baseado no FreeBSD enquanto sistema operacional, com um front-end de administração exclusivamente web e focado na utilização em appliances, em router boards de pequeno porte. Então, na prática, o Monual muito antes do pfSense já existia, ok? Uma aplicação, repito, baseado no FreeBSD e no IPFW, que é o Firewall Net Filter nativo do FreeBSD, lá na versão ainda 4.10, 4.09 do pfSense, do FreeBSD, e ele fazia e ainda faz esse papel de ser um firewall, ok? Mas focado em hardware de pouco poder de processamento, de armazenamento, assim por diante, mas voltado mesmo em router boards, enfim, appliances em geral. O grande problema do Monual da época já, e que tanto o Chris quanto o Scott perceberam essa lacuna, essa carência, é que ele era tão minimalista que ele não permitia que fossem agregadas soluções e ferramentas adicionais ao core do produto. Ou seja, eu não conseguia e não consigo até hoje fazer com que o Monual, por exemplo, trabalhe, melhor dizendo, conjuntamente com o Squid, com o OpenVPN, com o Radius, enfim, com uma série de pacotes que são importantes dentro do papel de um UTM. Isso porque, repetindo, não é pretensão do Monual ser um UTM. Essa pretensão acabou se tornando o objetivo central do pfSense justamente logo depois do seu surgimento. Então, na verdade, o que motivou o Chris e o Scott a criar lá em meados de 2004 esse fork do Monual, que mais tarde veio a se chamar pfSense, foi exatamente essa carência, essa lacuna que o Monual não preenchia com suas features. Por sua vez, e como não poderia deixar de ser, o pfSense ainda mantém, nos dias de hoje, boa parte da ideologia do Monual, né? Ou seja, a grande sacada de ser uma ferramenta simples, direcionada, objetiva e robusta, baseada no sistema operacional, no caso FreeBSD, reconhecidamente robusto, né? Do tipo Unix-like, que realmente segura a bronca, não é? Que realmente é utilizado em vários cenários críticos, sem deixar a desejar em nenhum aspecto técnico.
Hoje em dia o pfSense já não é mais um fork, é um projeto completamente independente, com uma árvore de pacotes e de código completamente diferente do manual, ou seja, ele tem vida própria, né? Anda com suas próprias pernas, e claro, continua sendo baseado no velho e bom FreeBSD. O próprio nome pfSense, ele na verdade faz uma alusão ao Packet Filter, que é na verdade o firewall nativo do OpenBSD, que em meados de 2000 e alguma coisa foi portado para o FreeBSD, e que o pfSense lá em 2004 acabou usufruindo do recurso. Então o pfSense vem de Packet Filter, o sense é meio que autoexplicativo, né? Vem da ideia de auditar, né? De ser sensível a pacotes, né? Que estão passando por ele, e por isso dessa terminologia, do nome do projeto pfSense, que demorou bastante tempo, na verdade, para ser definido, e acabou que o Core Team escolheu o nome então baseado nessas características, não é? Hoje tanto o IPFW quanto o Packet Filter são suportados pelo FreeBSD, ok? Aliás, o pfSense acaba usando ambos dentro das soluções que ele abriga, ok? A grande maioria das features, principalmente o firewall do pfSense, utiliza o Packet Filter, mas existem alguns recursos, especialmente os de limitação de banda e controle de utilização de banda, COS, Class of Service, não é? Que o pfSense também faz, que são baseados ainda no IPFW. Então, na prática, o pfSense, claro, é praticamente 100% baseado no Packet Filter, mas, por outro lado, ele também faz uso do IPFW para algumas questões específicas, especialmente no que tange controle e gerenciamento de banda. Bom, dito isso, algumas das principais características que marcam o pfSense e que não poderiam ficar de fora da nossa aula. A primeira delas é exatamente o fato de que o pfSense é um software livre. Talvez na forma mais ampla da expressão livre que a gente possa estabelecer. Okay? Isso porque o pfSense é licenciado sob BSD License, uma das, se não a mais aberta das licenças, a mais livre das licenças de software. Basicamente, a BSD License permite que você pegue qualquer aplicação, qualquer solução licenciada sob ela e gere inclusive produtos comerciais baseados no código de origem. Okay? Ela acaba sendo o que alguns especialistas chamam de livre até demais. Certo? Então, é também muito em função disso que nós temos vários forks do pfSense com outros nomes no mercado sendo vendidos como ferramentas comerciais, quando na prática o que mudam é tão somente o plano de fundo ou uma que outra feature diferente, mas o core de toda a solução continua sendo o pfSense. A questão é que dentro desse contexto, do ponto de vista legal, a BSD License permite que você faça isso. Permite que você pegue o pfSense, mude cor de fundo ou eventualmente algum tipo de template, ok? E revenda ou venda isso, melhor dizendo, como sendo uma solução sua. Tá? Então, essa é uma característica da BSD License, que é quem norteia todo o código-fonte, enfim, todo o core do projeto, certo? Uma outra característica importante é que, embora o pfSense seja sim licenciado sob BSD License, a marca pfSense tem copyright e pertence a uma empresa chamada BSD Perimeter. Na prática, o BSD Perimeter é uma empresa, uma pessoa jurídica formada, dentre outras pessoas, pelo Scott e pelo Chris, okay? Que são os fundadores do projeto. A BSD Perimeter hoje em dia tem seus fundos, suas receitas amparadas em consultoria, suporte profissional e customização do pfSense
para outros fabricantes, normalmente fabricantes de appliances, de firewall, de UTM, que usam o pfSense como core. É mais ou menos o que acontece com o Asterisk, uma outra solução bastante conhecida no mundo software livre, e que é uma solução de VoIP, não é? Na verdade é um SIP server, pode ser várias outras coisas, mas é também um SIP server. Muitas vezes nós encontramos várias centrais telefônicas dos mais variados fabricantes que na prática rodam como core de firmware o Asterisk. Isso acontece muito com o pfSense também, ok? E a BSD Perimeter ela acaba então prestando esse tipo de suporte, de consultoria a quem quiser, enfim, contratá-los, ok? Então, você não pode, em outras palavras, vender o produto com a marca agregada pfSense, ok? Você não pode transferir direitos de imagem, direitos de marca pfSense da marca pfSense justamente porque ela tem copyright, ok? Então, o que você pode fazer enquanto consultor, ok, ou enquanto profissional que vai usar o pfSense como core das suas soluções, é entregar, sim, é vender o trabalho, né, de customização, o seu trabalho de implantação do pfSense, e deixando claro que a marca tem copyright, ok? Que a marca pfSense pertence a alguém. Se os códigos fontes são todos BSD license, a marca não, a marca tem dono e precisa ser respeitada dentro desse contexto. Uma outra característica importante, que na verdade eu já citei anteriormente, é que o pfSense continua aproveitando, continua fazendo uso daquilo que a gente chama de o melhor dos mundos dos BSDs, não é? Ou seja, ele usa como NetFilter padrão o Packet Filter, mas também usa o IPFW naquelas situações, naquelas features, naqueles recursos da solução em que eu posso fazer limitação ou controle de banda. Então ele acaba fazendo exatamente isso, aproveitando o melhor do mundo BSD, não é? Aquilo que já era muito bom no FreeBSD, o IPFW, e aquilo que foi portado para o FreeBSD, que veio do OpenBSD, o Packet Filter. Uma outra grande característica e importante característica do pfSense, que faz dele realmente um sucesso dentre as soluções de código-fonte livre para aquilo que ele se predispõe a fazer, é exatamente o fato de que ele pode ser encontrado e, enfim, pode ser implementado no mercado, tanto em appliances, existem vários appliances desenvolvidos hoje no mercado especificadamente com suporte ao pfSense, né, ao FreeBSD na prática, que é o kernel, o sistema operacional core da solução, e também eu posso encontrar e implementar o pfSense em servidores. Então, na prática, o que vai definir a utilização do pfSense em appliance ou em servidor é mais o cenário mesmo computacional em que eu estou projetando e implementando o pfSense. Ok? Existem cenários, obviamente, em que eu vou precisar de mais poder de fogo, principalmente no que tange processamento, memória e, claro, armazenamento. E aí é claro que nesses casos eu tenho a indicação clássica de usar um servidor. E existem cenários onde um appliance cai muito bem, cenários normalmente de pequeno ou médio porte, que tem pouco espaço, especialmente físico, para se colocar mais servidores no rack ou nos racks de equipamentos, ou que não tem uma necessidade muito grande, especialmente de armazenamento de dados em massa, enfim. Então existem cenários onde eu tenho realmente indicação de appliances. Independentemente da indicação, o pfSense funciona muito bem em ambas as situações, em ambos os cenários, ok? E ele é usualmente encontrado e instalado tanto em appliances quanto em servidores. Muito bem, dito tudo isso, vamos às principais diferenças ou mudanças que houveram do pfSense da série 1.2 para a série 2.0. A ideia deste capítulo na nossa aula não é só fazer essa distinção entre o que existia na série 1.2 alguma coisa do pfSense ou 1.0 alguma coisa do pfSense
e aquilo que passou a existir na série 2.0 alguma coisa da solução. Mas também falar sobre as principais features que nós temos na versão estável atual da ferramenta, que hoje está na versão 2.0.3. Então o pfSense na prática atualmente, embora seja possível através dos snapshots baixar a versão 2.1 beta e usá-la, existem algumas pessoas que até utilizam a versão 2.1 em produção, embora a gente desaconselhe essa prática, ou pelo menos a gente indique que ela seja evitada, ok? Justamente em função dela ser uma release beta, ok? Não ser uma release final. A versão estável, efetiva do pfSense hoje, a última versão, é a 2.0.3. Então, dentro dessa abordagem, a gente também quer falar sobre os principais recursos, as principais features que são passíveis de serem utilizadas dentro da versão estável da ferramenta. Pois bem, a primeira grande diferença do pfSense da série 1.2 para o pfSense da série 2.0 é que enquanto o primeiro era totalmente baseado no FreeBSD 7.2, o segundo é completamente baseado na versão 8.1 do FreeBSD. Isso significa dizer que basicamente qualquer hardware que seja compatível com o FreeBSD 8.1 vai suportar amplamente, perfeitamente o pfSense 2.0 alguma coisa, ok? Nesse slide, aliás, a gente tem aí uma URL que contém a relação do hardware compatível, né, com o projeto, com o sistema operacional FreeBSD 8.1. Basta que você, na medida em que vá fazer novos projetos, não é? Utilizar o pfSense antes de fazer a implementação, ou melhor dizendo, antes da escolha e da compra do hardware a ser envolvido no projeto, cheque essa lista, faça a verificação de compatibilidade, adquira e compre, enfim, equipamentos que sejam compatíveis nativamente com o FreeBSD 8.1. Isso vai lhe dar uma tranquilidade no sentido de utilização do pfSense sobre aquele hardware. Outra situação importante e que veio com uma inovação do pfSense 2.0 é a possibilidade de se instalar o sistema via USB. Até então, na versão 1.2 ou 1.0, enfim, anteriores, eu não tinha essa possibilidade. Isso agora é possível, e claro que essa é uma característica que deve ser mantida nas próximas versões da solução, na 2.1, na 2.2 e assim por diante. E, querendo ou não, facilita demais a vida de sysadmins, especialmente os que precisam fazer instalações seriais, ou seja, aqueles profissionais que precisam fazer várias instalações do pfSense ao longo dos seus dias ou das suas semanas de trabalho. Fazer a implementação, a instalação do sistema via USB torna todo o processo mais rápido, mais simples e mais tranquilo de ser feito. Claro que para que isso aconteça, para que isso funcione, o equipamento em que você está embarcando o pfSense, instalando o pfSense, deve suportar o boot, né, esse tipo de instalação, né, instalação via USB. Outra grande característica do pfSense 2.0 é exatamente o bloqueio do que a gente chama de Private Networks e dos Bog-ons ou Bog-ons Networks. Basicamente, o que o pfSense passou a conseguir fazer a partir da versão 2.0 é bloquear, dropar pacotes, conexões direto na placa de rede de redes que sejam frias, ou seja, de redes não válidas, redes privadas. Isso é uma característica bem importante, bem interessante, à medida em que o pfSense, naqueles casos em que o pfSense recebe em determinadas interfaces, obviamente em interfaces WANs, IPs públicos, IPs quentes. Ou seja, se um determinado pacote, uma determinada conexão quiser iniciar numa interface WAN cujo pacote vem de uma rede privada, o pfSense na versão 2 tem a capacidade de dropá-lo automaticamente, sem ter que processá-lo, sem passar adiante,
sem fazer análise daquela conexão. Ele dropa de cara. E essa é uma característica importante, porque obviamente se uma conexão que vem na rede quente, ou seja, pela internet, vem com endereço de origem de uma rede privada, ela não é uma conexão lícita. Então a gente pode dropá-la, negá-la, rejeitá-la direto na placa de rede, sem aplicar demais filtros, ok? Sem ter que fazer processamento daquele pacote, ok? Isso evita processamento desnecessário e obviamente aumenta o nível de segurança. Outra situação que a gente gosta de chamar atenção é exatamente o suporte às novas conexões 3G e 4G, né? O pfSense, em função até do próprio FreeBSD 8.1, tem suporte a vários chipsets, a vários modems do tipo 3G e 4G, o que permite que a gente faça não só planos de load balance com esse tipo de conexão, juntando esse tipo de conexão a conexões comuns, triviais de WAN, né, de internet, como também em lugares mais longínquos, afastados, a gente pode usar esse tipo de conexão, né, esse tipo de tecnologia para um plano de contingência, não é? Do caso, por exemplo, do link principal cair, o 3G ou o 4G assume, né, mantendo a rede operacional, talvez eventualmente com uma performance menor, mas ainda operacional, ou possa assumir integralmente, né, ser o link principal de um determinado cenário computacional que realmente é localizado geograficamente numa região em que você não tem outras opções, né? Você não tem nenhuma operadora, nenhum provedor de internet que consiga te atender e eventualmente um link via satélite se torna financeiramente viável. Então você tem o 4G e o 3G como uma possibilidade bastante interessante. O suporte a novos protocolos, essencialmente e principalmente o GRE, o GIF e o MLPPP, que são protocolos de tunelamento, são utilizados em conexões onde você tunela, né, onde você precisa tunelar. Exemplo, MPLS, ok? Outro exemplo, túneis do tipo 64, onde você vai colocar pacotes IPv6 dentro de IPv4, né? Fazer o tunelamento de IPv4 dentro de IPv6. Enfim, cenários, digamos, mais complexos e mais específicos, né? Os novos protocolos suportados pela série 2.0 permitem que a gente interaja com esse tipo de ambiente, e isso é uma coisa bem interessante. Aliás, é uma coisa cada vez mais comum, principalmente em clientes, claro, de maior porte, certo? O esquema novo de se trabalhar com gateways e roteamento, no pfSense 2.0 isso mudou completamente. Então ficou muito mais simples na prática de se fazer balanceamento de carga com 2 ou mais links WANs, ou fazer um plano de contingência, né, um failover de links WANs. E também ficou muito mais simples trabalhar com roteamento dinâmico ou estático dentro da ferramenta. Okay? O pfSense tem suporte a vários protocolos de roteamento e também trabalha com exímia eficiência dentro de roteamento estático. Isso é bem interessante, bem importante, haja vista que a feature de roteamento é muito importante dentro da solução pfSense. Maior eficiência e agilidade para se implementar o CARP. Na verdade, o CARP ele é um protocolo de alta disponibilidade em nível de camada de rede, que foi originalmente implementado no OpenBSD, mais tarde portado para o FreeBSD, mais ou menos como aconteceu com o Packet Filter, e o pfSense na versão 2.0 usa o CARP, né? Quer dizer, ele usufrui desse recurso do FreeBSD. Basicamente, o que o CARP permite que a gente faça é um cluster de pfSenses, a gente consegue ter alta disponibilidade de pfSenses. Eu posso colocar 2 ou mais servidores ou appliances trabalhando sincronizados. Quando um cai, o outro assume completamente as configurações, tanto de WAN quanto de LAN. Claro que eu tenho que ter um arranjo de rede que me permita usufruir deste recurso, mas o CARP realmente é uma coisa bem interessante. Tanto é que na versão 2.1 o CARP ele ganha uma importância ainda maior, ganha um menu
todo específico lá no menu System, tá, da ferramenta, e permite que a gente faça uma configuração quase que integral, inclusive fazendo alguns tipos de sincronia com pacotes, como é o caso do Squid, DHCP e assim por diante. Então realmente é um recurso bem interessante, bem importante, que veio com a versão 2.0. O dashboard com suporte ao widgets também é algo que mudou drasticamente no pfSense das versões anteriores para a série 2.0. O dashboard, que é o meu painel de controle inicial, permite que eu coloque, então insira e modifique vários widgets, ou seja, eu posso colocar aí no meu dashboard, inserir a saúde, né, gráficos de saúde dos meus gateways, ou gráficos de consumo dos meus links. Enfim, eu posso trabalhar esteticamente e funcionalmente com o meu dashboard de várias formas, de modo que eu realmente consiga ter mais dados estatísticos, logísticos da saúde e da usabilidade do meu pfSense. Todo o dashboard ele ganhou um contorno mais profissional no que se refere a designer, e também os recursos que a gente consegue movimentar essas caixas de widgets, que a gente chama, em função de terem sido desenvolvidos com recursos de Ajax, certo? Então isso é uma coisa bem bacana. O Traffic Shaper mudou bastante também, né? A parte de COS, QoS, né? Class of Service e Quality of Service do pfSense na versão 2 sofreu importantes alterações, incrementos. Então os wizards, os utilitários que permitem que a gente faça passo a passo aí, crie as nossas filas de reenfileiramento de pacotes, mudou bastante, né? Mudaram bastante, e permite que a gente trabalhe com multi-WAN ou multi-LAN, que a gente faça reenfileiramento de pacotes e priorização de tráfego em cenários dos mais variados tipos, né? Quando o pfSense está no meio, por exemplo, de duas LANs, ou realmente tem vários links de WAN, enfim. Ele ficou bastante flexível nesse sentido, isso é uma coisa bem interessante, bem bacana realmente. O NAT também sofreu importantes alterações, especialmente o NAT 1 para 1, que permite que você queime, por exemplo, um dos teus IPs públicos para um dos teus servidores, né? Faça essa relação, portanto, 1 para 1 entre servidor ou equipamento interno com IP público, né? Ele faz esse amarramento, né? Ele amarra um com o outro, e quando eu digo queimar, quando eu me referi a queimar o IP público, é que neste amarramento você não pode mais usar o IP público para fazer um port forward, por exemplo. E também o NAT Outbound, né, que permite que a gente escolha não fazer a tradução automática de endereços, né, no NAT de saída. Okay? Então, por padrão, é claro, o pfSense faz o NAT automático, né, todas as conexões saintes das LANs são nateadas, não é? São traduzidas com o IP público do link em que estiver saindo, ok? Pelo qual estiver saindo, mas eu posso escolher não fazer isso de forma automática e fazer isso de forma estática, manualmente. Também é um recurso bacana, extremamente interessante em cenários que podem ser aplicados, por exemplo, onde eu tenho SIP servers, onde eu não quero ou não posso fazer NAT, não é? Em função de questões específicas, não é? Enfim, várias outras aplicações que não funcionam muito bem atrás de NAT de saída, e que então vocês podem escolher fazê-lo manualmente, escolher de forma estática o que e quando vai ser traduzido por qual IP público na saída das conexões. Uma outra situação, outro recurso importante do pfSense 2.0 foi o aumento significativo e o suporte efetivo a múltiplas conexões IPsec no mesmo servidor. Na verdade, hoje o limite é quase que 100% físico. O teu hardware é que tem que ter suporte para fazer a gestão do número específico de conexões IPsec que você queira fazer, né, dentro do pfSense. O pfSense em si suporta N conexões, não tem um limite específico, não é? E isso é uma coisa bacana, haja vista
que cada vez a gente precisa fazer mais consumerização, né? Cada vez a gente precisa se preocupar mais em trazer os gadgets que os nossos funcionários usam de forma segura para o nosso ambiente corporativo. Muitas vezes, é claro, esses gadgets estão fora da nossa rede. Aliás, normalmente estão fora, não é? E o IPsec é uma mão na roda nesse sentido. Um novo esquema de criação de usuários e grupos. Isso também é uma inovação importante do pfSense da série 2.0. A gente consegue criar usuários para fazer coisas específicas dentro do pfSense. Por exemplo, vocês podem criar eventualmente um usuário que só vai conseguir ver os gráficos de consumo, não pode mexer nas regras, não pode mexer em configurações, pode apenas e tão somente observar gráficos e relatórios, ok? E isso é uma coisa bacana, porque permite que você divida responsabilidades sobre a gerência do teu UTM, do teu firewall, certo? A integração ao padrão LDAP Radius é uma outra inovação muito importante que o pfSense 2 trouxe. Hoje a gente consegue integrar o pfSense, fazer com que o pfSense se autentique em bases do tipo LDAP ou LDIF, né? Fazendo com que ele leia bases pré-existentes de usuários do OpenLDAP ou de um Active Directory no Windows 2008, 2012, 2003 Server, ou até que leia bases de usuários em coisas mais incomuns ou menos comuns, vamos colocar, né? Como por exemplo uma base de dados MySQL ou PostgreSQL, enfim, outro banco de dados qualquer através do Radius, né? Então a gente consegue realmente hoje trabalhar com a integração do pfSense em bases de usuários pré-existentes para fazer coisas como VPN autenticada, proxy autenticado e assim por diante. Isso é uma coisa bem legal também, muito interessante, uma inovação importante do pfSense 2. O gerenciamento centralizado de certificados da parte de ISA, RSA e OpenVPN também é uma inovação importante. Hoje a gente consegue no pfSense 2 através de um único menu fazer toda a gestão das entidades certificadoras, dos certificados de chaves assíncronas que a gente vai usar dentro do nosso contexto, do nosso ambiente computacional. Isso de uma forma centralizada. Isso ajuda demais e facilita muito a vida do sysadmin quando quer revogar um determinado certificado ou quer criar uma VPN do tipo client to site de forma rápida, de forma instantânea e bem organizada. E realmente isso é uma facilidade extremamente interessante, bacana do pfSense 2.0. O Server Load Balance também é um outro recurso muito legal. Basicamente, o que ele faz é o balanceamento de entrada nesse sentido. Quando eu digo entrada, dentro de um contexto onde, por exemplo, você tenha 2 ou 3 servidores Apache com o site da empresa. Se o site for muito assediado, você pode dividir o tráfego de entrada dos internautas que querem acessar o www.suempresa.com.br dentre os vários servidores de web server. Ou seja, eu posso então ter, repetindo, 2 ou 3 ou mais servidores web atrás do pfSense, e ele vai recebendo todas as conexões entrantes da WAN para LAN, né, ou para DMZ com destino à porta 80, e vai balanceando essa carga num round robin, ok, num algoritmo de round robin, entre os Apaches que estiverem ativos. Isso é um recurso bem legal. Eu consigo criar pools de recursos específicos, de servidores específicos, e avisar o pfSense para que ele rateie o acesso, o assédio a esses servidores dentre todos aqueles que estiverem ativos. Eu ganho, portanto, alta disponibilidade e aumento de performance nesse tipo de aplicação. Uma coisa bem interessante. Integração com múltiplas contas do tipo Dynamic DNS. Eu consigo ligar o pfSense 2 a quase todos os DNS dinâmicos populares do mundo, né? NoIP, DynDNS, EasyDNS e assim por diante. Então, naqueles cenários onde você não tem um IP público fixo
e você quer que o pfSense cuide disso para você, porque eventualmente tu está hospedando serviços atrás desse pfSense, serviços que tu queres acessar através de nomes, não é? E aí você pode fazer essa interligação do pfSense com DNS dinâmicos. Cenário clássico são as ADSLs, não é? Com IPs não fixos. Você pode colocar o teu modem, por exemplo, em modo bridge, fazer com que o teu pfSense faça a conexão PPoE, ok? Portanto, ele vai fazer a autenticação e ele vai ficar com o IP público, e ao mesmo tempo fazer com que ele se integre a algum tipo de serviço de DNS dinâmico na internet, o NoIP, por exemplo, que é gratuito, de modo a que toda vez que a DSL mude o IP, porque tenha que se reconectar ou coisa parecida, o pfSense avise o NoIP automaticamente dessa mudança, e você vai ter um nome acessível, ok, dado pelo NoIP, sempre atualizado, ok, e que vai te permitir acessar serviços e servidores atrás do pfSense, sempre com o IP atual. Isso é uma coisa bem legal, bem interessante, e que pode ser usado em vários outros cenários, como para melhorar a segurança, aceitando conexões vindas de um determinado cliente especificadamente, né? Você pode, ao invés de fixar esse aceite de conexões pelo IP, você pode fixar pelo nome e um domínio específico, baseado num DNS dinâmico, e o pfSense faz todo o trabalho duro de fazer a atualização dos registros junto aos Dynamics DNS. E muito mais, né, gente? Nós temos muitas outras features presentes no pfSense da série 2, que não estavam, obviamente, na série 1, ok? O 1.2 da ferramenta, e todas elas podem ser consultadas, a lista completa, portanto, nessa URL que ilustra esse slide, ok? Aí dentro exatamente do doc pfSense.org, perfeito? Então, acessando essa URL, vocês vão ter a lista completa de mudanças que houveram da série 1.2 para a série 2.0. Muito bem, mas o que esperar? Quais são as novidades do pfSense 2.1 que está em fase beta, está em franco desenvolvimento e deve ser lançado no formato estável, ok? Até o final desse ano. Além, é claro, de algumas pequenas mudanças de ordem estética, certo? Como é possível observar neste screenshot que a gente tem no nosso slide, existem algumas outras mudanças importantíssimas que vão vir com o pfSense 2.1 e que mudam muito da arquitetura e dos serviços que a gente pode implementar com o pfSense daqui para frente. Talvez uma das principais alterações é que agora o pfSense, a partir da versão 2.1, será baseado no FreeBSD 8.3. Com isso, naturalmente, o pfSense passa a suportar uma gama de hardwares maior do que o seu antecessor, a versão 2.0. O FreeBSD 8.3 é um sistema operacional muito mais maduro que o 8.1 e com suporte a devices bem mais amplo do que era também o seu antecessor, o 8.2 e o 8.1. Um outro detalhe importante é que, uma vez baseado no FreeBSD 8.3, o pfSense 2.1 passa a ter suporte, digamos, nativo no Hyper-V da Microsoft, o virtualizador da Microsoft. É bem comum, existem muitos cenários onde os sysadmins e os gestores de TI querem virtualizar a aplicação de UTM, de Firewall, com o pfSense, em cima do Hyper-V. E que até então, na versão estável 2.0, isso não é possível, pelo menos não de forma nativa. Então é preciso que se tenha um pouco de sorte e se trabalhe com alguns recursos alternativos do pfSense para fazer com que a versão estável do pfSense, o pfSense 2.0, rode sobre o Hyper-V. Com a versão 2.1, ele vai conseguir rodar a priori nativamente. Claro, isso pode ter algum tipo de variação em função do hardware a ser virtualizado, mas como o Hyper-V faz uma abstração disso,
é muito possível, ou vai ser muito tranquilo rodar o pfSense 2.1 em cima do Hyper-V de uma forma transparente. Legal? Essa é uma novidade importante. Uma outra novidade, a mais importante de todas, é o suporte e a compatibilidade quase que total com o IPv6. Aliás, a versão 2.1 do pfSense vem demorando tanto para sair do status de beta para ser versão final, release final, justamente em função do trabalho que essa adequação ao IPv6 vem dando ao Core Team. Ok? Mas a notícia boa é que a partir de então, da versão 2.1, o pfSense passa a falar quase que totalmente IPv6 de forma nativa, com exceção de features como o Captive Portal, o DNS dinâmico, servidores PPPoE e PPTP, certo? Essas são features que não vão ter suporte, pelo menos na versão 2.1 nativa ao IPv6, ok? Todas as demais, toda a parte de firewall, o packet filter, enfim, toda a parte de adequação dos demais pacotes, ok? Tudo isso vem trabalhado com bastante atenção pelo Core Team. E realmente é a principal e a mais importante novidade do pfSense 2.1. Por fim, uma outra novidade interessante, principalmente para, obviamente, os que já utilizam este recurso, é a possibilidade de múltiplas zonas de Captive Portal. Ok? O Captive Portal atualmente, que basicamente é um recurso que permite você criar hotspots, não é? Permite que você crie com o pfSense de forma nativa, quer dizer, não é um pacote adicional, já faz parte do core do pfSense, isso já na versão 2.0, permite que você crie pontos de acessos públicos, ok, e gerenciáveis ao mesmo tempo com o pfSense. Agora na versão 2.1 o Captive Portal ganha a possibilidade de se criar várias zonas para um mesmo segmento de rede, né? Até então na versão 2.0 eu só poderia habilitar um Captive Portal, um hotspot por segmento de rede, por interface de rede do meu pfSense. A partir da versão 2.1 esse recurso então vai ser mais amplo, né? Eu vou conseguir criar várias zonas com o Captive Portal se comportando de forma diferente, com designer diferente, para as minhas mais variados segmentos de rede. E isso é uma coisa bem interessante também da versão 2.1. Uma série de outras atualizações e correções que o pfSense vai trazer na sua versão 2.1, já traz na versão beta, vai trazer de forma definitiva na sua versão final, podem ser verificadas nesse link que ilustra aí o nosso slide. Ok? Nesse link aí dentro do doc pfSense.org a gente encontra a relação completa das novas features e mudanças, alterações que o pfSense 2.1 vai trazer de novidade para a gente quando for lançado de forma oficial. Ok? Sugestivamente vocês podem acessar essa URL e ficar por dentro de todas essas mudanças, as quais as três anteriores são as que têm, obviamente, um maior destaque, uma maior importância dentro desse contexto. Bom, gente, dito isso, era o que nós tínhamos programado para a aula de hoje. Nesse último slide, eu relaciono algumas das principais referências bibliográficas, alguns dos principais referenciais teóricos que a gente consultou para desenvolver esta aula. Vocês, na medida do possível, podem e devem consultá-los com assiduidade. Afinal, são repositórios e alguns livros e guias que possuem informações oficiais ou informações extremamente pertinentes e atualizadas ao assunto, à nossa temática, que é o pfSense. Eu me despeço dessa aula, obviamente agradecendo a audiência, a paciência de todos vocês. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos e igualmente espero encontrá-los nas próximas aulas da carreira pfSense dentro do SysSquad. Um grande abraço e até a próxima.